Olá para todos, vamos resolver a primeira questão da lista 1. Então, a questão é a seguinte: temos uma balde cônica e um orifício embaixo dessa balde. E água sai pelo esse orifício. Então, temos que encontrar a função que mostra a taxa mostra o nível de água como função de tempo. Primeiro, o que vamos fazer é levar em conta o gasto de água por um segundo. Então, vamos falar como depende a velocidade com qual a água sai daqui de nível de água. Então, queremos encontrar V como velocidade de água como uma função de H, que H também depende do tempo. Então, vamos fazer agora em todas as detalhes, mas depois eu vou falar como nós vamos diminuir as contas. Então, primeiro, nós precisamos encontrar, mas não podemos logo construir essa dependência, porque temos que levar em conta tudo o que acontece durante um período de tempo. Porque durante esse período, aqui temos um cano que tem forma cilíndrica e aqui temos um cone. E por isso, o gasto de água que sai com V, de novo, como eu já disse nos exercícios seguintes, anteriores, sempre quando nós damos um incremento para um tempo, todas as funções que dependem somente do tempo, não desse incremento, mas do momento do tempo. Então tem duas coisas diferentes. Então, primeira coisa é uma função que depende do momento de tempo. E outra coisa é função que depende de incremento de tempo, de ΔT. Então, todas as funções que dependem só de momento de tempo, nós podemos considerar constantes durante esse intervalo pequeno de tempo. Essa é um convênio que aparece sempre na aplicação de equações diferenciais. Então, qual é a altura desse cilindro? A altura desse cilindro durante ΔT vai sair toda a água que está na distância V ΔT, porque uma partícula de água vai passar essa distância. E nós sabemos que a área da base desse cilindro é S. Então, temos ΔV, incremento de volume, é o seguinte, que sai por essa água, é a quantidade de água que sai. Agora, vamos calcular agora o volume desse cilindro cortado. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Então, a fórmula para calcular o volume de cilindro é a seguinte, onde A é a área da base e H é a altura. Então, a nossa altura é variável. Por isso, nós escrevemos aqui πr² e H é a altura. Mas essa altura pode ser representada como pela definição de tangente. Então temos só essa R, esse raio, é H tangente de alfa. E por fim temos essa fórmula. Agora, vamos calcular a altura, o volume desse cilindro. Sim, a altura desse volume desse cilindro. Depois vamos subtrair e vamos ter esse cilindro cortado. Então, mesma fórmula, só que aqui nós substituímos esse valor
na verdade, H menos delta H é esse valor. Então, substituímos, temos essa coisa. E agora, temos que subtrair dessa, para calcular delta V, temos que subtrair dessa V, desse valor, dessa igualdade, temos que subtrair essa igualdade e vamos ter aqui na parte esquerda delta V. Então, delta V é igual a essa coisa depois de todas as transformações. Vai desaparecer esse termo daqui. Agora o que vamos fazer? Essa delta V é igual a essa delta V. Então, quanto diminuiu aqui, o volume, esse volume exatamente saiu por aqui. Então, temos que igualar. Igualamos essa coisa. E agora podemos dividir por delta T. Então, dividimos por... desculpe, aqui não tem. Dividimos por delta T. Vamos ter a coisa seguinte. E agora podemos, como sempre, considerar limite dessa coisa quando delta T tende a zero. De novo, esse é o limite somente quando delta T tende a zero. T não tende por coisa nenhuma e essa delta T tende a zero significa T é constante. Nós consideramos como uma variável constante. Por isso, essa coisa com certeza é derivada de H em relação ao tempo. Limite. Essa coisa é constante porque não H, o nível, não depende de delta T. Ele depende somente de T. Aqui é derivada, mas delta T é zero. Por isso desaparece esse termo. Esse termo também desaparece por a mesma causa. E, por fim, temos essa fórmula para velocidade de água que sai por aqui, como função de H. Aqui aparece a derivada. Agora, para não fazer tudo isso, nós podemos, como fazem sempre físicos, nós podemos fazer todas estas contas logo. Como? Então, nós escrevemos aqui V e podemos escrever logo. Escrever diferencial de V é igual. Aqui é uma função V de H. Por isso podemos escrever essa diferencial como diferencial da função dH. Aqui derivada em relação a H. Pela fórmula da diferencial. Então agora temos H quadrado π tangente quadrado de alfa dH. E o que vai acontecer quando nós vamos considerar aqui dV, delta V, também podemos ver considerar como uma diferencial. Por quê? Porque podemos escrever a mesma coisa, delta V é igual a SV delta T. Por que nós substituímos sempre aqui, então, na forma tão corajosa, nós substituímos dH por incremento? Porque quando nós saímos esse fato do cálculo diferencial, que é quando nós consideramos delta T tende a zero, então quando nós consideramos limite delta diferencial de qualquer função que tende a zero, que depende de delta, tende a incremento. Então, quando delta T tende a zero, não faz diferença o que é considerar diferencial ou incremento. Então, nós obtivemos a fórmula para a velocidade com a qual a água sai desse orifício. Temos que prestar atenção
que aqui essa fórmula é com sinal menos, não por causa de V ser negativa. Não, velocidade não pode aqui ser negativa porque nós escolhemos ela como positiva. Mas por causa de H' ser negativa, a derivada do nível da função H é negativa. Por quê? Porque H é decrescente. Então, esse é número negativo, e sinal menos, então V é positiva. Agora nós consideramos somente as questões dos gastos de água. Então, agora vamos aplicar a dinâmica. Então, por que a água sai? Por causa de gravidade. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Essa lei nós vamos escrever na forma F de t é igual a dp, onde p é momento linear. Então, variação de momento linear é igual produto de tempo por força de gravidade. Força de gravidade é mg, então ρv é toda a força que age sobre água no cone. Então, esse V nós podemos calcular pela aquela fórmula. E temos essa forma. Agora, variação do momento linear. O que é isso? Então, vamos de novo considerar V como uma função que depende somente de tempo e não depende de ΔT. E ao contrário, dm, de onde aparece dm? dm aparece quando durante esse ΔT sai água. Então toda essa água ela recebe uma velocidade, então ela recebe um momento linear. Então quanta água recebe um momento linear? Que passou durante ΔT através desse orifício. Isso significa que temos que considerar ΔM, dm. Então, depois de passar ao limite, vamos ter dm. Então, por quê? Porque no momento t, a quantidade de água que sai é zero. Nós temos que considerar ΔT. Então, somente por causa de um intervalo, essa água está saindo. Então, temos que considerar dm. dm como função de dt. Então, V, consideramos função constante durante o intervalo de tempo, dt. E dm depende do intervalo. Como? Então, dm é volume vezes densidade. Volume é V. Nós já encontramos esse volume uma vez, vai ser desse cilindro. Vamos ter Vs ΔT e multiplicamos por V e por ρ. E substituímos esse V por aqui. Então, vamos ter... Não tem menos aqui, é mais. Agora vamos colocar tudo em uma equação. Essa equação. Então, essa parte é aqui e essa parte vai aqui. Então, depois de simplificar tudo, temos que prestar atenção em uma coisa. De onde aqui apareceu o sinal menos? Porque quando nós fizemos todas as canceladas, vamos ter H' ao quadrado é igual a alguma coisa. Mas, se nós tirarmos essa raiz e vamos escrever H' é igual a essa coisa sem sinal menos, então vamos ter nossa H' é positiva e vamos ter uma solução que não é nossa solução, que na verdade não satisfaz a condição do problema físico. Então, por isso, nossa velocidade é negativa, H' é negativa, então vamos ter essa equação diferencial. Essa equação diferencial é separável, é muito simples. Colocamos nessa forma, para não carregar tudo isso, vamos introduzir K. Então vamos ter
essa coisa depois aqui e depois solução geral. Mas nós precisamos determinar esse C. Para determinar C, vamos considerar condição inicial. Quando foi o momento de tempo T0, o nível era H0. Por isso, vamos substituir tudo T igual a 0, aqui H0, e vamos ter H0 é igual a essa coisa. Então, por fim, vamos 3 menos 3kt 2 mais h' 3 raiz, tudo ao quadrado. Então essa é a solução. Mas aqui eu fiz uma suposição muito forte. Na verdade, esse problema não é tão simples como eu fiz. Por quê? Porque quando nós aplicamos a segunda lei de Newton, nós não levamos em conta o movimento toda a água que está no balde, mas ela move. Essa água move com uma velocidade que é menor do que essa, mas ela tem. Por isso, temos que somar aqui mais momento linear, variação de momento linear, que é variação de momento linear de essa. Mas, agora nós consideramos o caso quando esse orifício é bem pequeno em relação a toda a balde. Então, se esse orifício é bem pequeno, então, neste caso, nós podemos desprezar esse movimento. Essa velocidade vai ser muito lenta. E por isso podemos considerar ela zero. Então, existe essa solução. E agora eu vou considerar outra solução quando a gente não faz essa suposição que esse orifício é bem pequeno. Então, bem pequeno significa diâmetro, por exemplo, de 1 milímetro em relação a 1 centímetro desse orifício em relação a, por exemplo, 100 toneladas de água. Agora vamos considerar o caso quando não fazemos nenhuma simplificação. Então, neste caso, vamos levar em conta o movimento de toda essa água no balde. Neste caso, a segunda lei de Newton vai ter esse aspecto. Então, aqui F é força, nós já calculamos. dP é momento linear de água que sai por aqui. E dg é momento linear de toda a água na balde. Então, como calcular este momento linear de água na balde? Então, com certeza, aparece um problema muito grande, de novo, porque é o produto. O momento linear é produto velocidade por massa. Mas cada camada aqui tem velocidade diferente. Então, tem distintas velocidades. E por isso, o que fazer? Então, temos que considerar cada camada diferente. Para isso, precisamos calcular essa U, velocidade de cada camada, como função de x. Então, vamos depois determinar massa dessa camada como função de dx e velocidade de camada como função de x. Então, como encontrar essa velocidade? Na verdade, temos que fazer o mesmo raciocínio que fazíamos sobre gasto de água por 1 segundo. Só que agora, esse gasto de água vai ser aqui, é igual a gasto de água aqui. Então, quanto água baixou aqui e aqui baixou o mesmo nível de água. Então, esses volumes são iguais. Se eles são volumes que gastou
por 1 segundo. Então, V é volume de cone, de todo o cone. Então, vamos encontrar diferencial desse volume. Então, isto significa volume dessa pequena camada. Então, vamos ter dx. E agora, temos que prestar atenção como nós multiplicamos, como nós denotamos a letra U. É velocidade positiva que tem em camada. Então, essa velocidade vai ser x' menos x', porque x' é, de novo, negativa. Porque x também é uma função decrescente. Então, agora, dv é igual a x quadrado π tangente de água, dessa fórmula mesma. Então, encontramos a diferencial. E agora, diferencial dx, nós podemos substituir como x' dx, mas x' é igual a menos u. Então, por isso temos essa igualdade. E mesma coisa para essa camada de água. Então, temos esses volumes são iguais, por isso temos essa igualdade e daqui encontramos u como função de x quadrado, h' e h quadrado. Agora vamos construir nossa integral. Então temos umas pequenas camadas e velocidade de cada camada a gente sabe. E aqui dx ele vai determinar a massa de água. Então é soma de momentos lineares dessas camadas. Cada momento linear é UdM. Então, de 0 até H, então significa de aqui até aqui. Então, temos dm é ρ dv e substituímos dv por aquilo que já temos aqui. Vamos ter essa coisa. Então, por fim, nossa integral é igual a essa coisa. E por quê? Porque aqui, de novo, não tem x. E h quadrado e h', eles não são função de x. Aqui não tem. Essa é uma constante, tudo. Nada depende de x. Então, por isso, temos que somente a integral indefinida vai ser x multiplicado por esse coeficiente. E integral definida, temos que substituir aquele x por h. Vamos ter h cubo. Então, vamos continuar. Nós encontramos G. É o momento linear de água que está no balde. Agora, mas precisamos não mesmo G, precisamos de variação de G, diferencial. Então, como esse diferencial que é por 1 segundo. Então, temos que encontrar o diferencial porque nós já sabemos essa função. Então, essa é derivada por dt. Então, derivada aqui aplicamos a regra de cadeia. Primeiro, regra do produto. Essa regra, essa derivada é x quadrado, 3h quadrado. E por regra de cadeia temos que multiplicar mais por h'. E agora, esse termo. Então, agora a gente sabe tudo nessa equação da segunda lei de Newton. Temos que substituir F, dP e dG. Então, temos dP é aqui, F é aqui e dG é aqui. Substituímos, simplificamos tudo e temos essa equação. E eu não faço nenhuma ideia como resolver essa equação, porque ela é muito difícil. Então, aqui segunda ordem primeiro e não é linear, porque temos esses produtos e aqui. Então, h é uma função de tempo. Então, esse exemplo somente mostra que, às vezes, para resolver nossos problemas físicos, temos que fazer muitas simplificações. Então, não sempre podemos resolver cada equação diferencial. Então, só isso com essa questão.